Olá pessoas, bem-vindos ao canal Dimensão do Caos e hoje eu gostaria de apresentar esta grande aberração, porque eu me esforço criando essas imbecilidades, que é o Nemesis Hero Dinossauro. Então, eu queria ver as cartas Nemesis por causa que as cartas Nemesis elas receberam um hype enorme e eu acho que é inegável que elas floparam. Esse arquétipo é tão decepcionante e tem tantos problemas que as pessoas não acharam. Nemesis Corridor, oh meu Deus, um colosso de uma carta só. Mesmo se tivesse colossos a 49 cópias por deck, ainda assim não resolvia, porque, sabe, esse negócio de que você tem que ter um monstro banido, por incrível que pareça, brinca bastante. Esse deck é focado em ter cartas banidas. Esse deck é focado em uma única carta instantaneamente banir outra do seu deck. E mesmo assim eu tenho dificuldade de ativar esses monstros Nemesis. É hilário, por causa que, basicamente, eu acho que o Malicious, a única razão de ter sido limitada é por causa dos Nemesis. Só que, pois é, né? Se você tá usando Malicious, meio que você tem que se perguntar, ah, mas por que eu não uso Hero? Eu sei lá, são grandes e grandes perguntas que nós temos que ver. Então, essencialmente, o foco desse deck é lupar o Malicious usando os Nemesis, porque é para isso que eles servem. É a única função deles no jogo nesse momento. O Nemesis Flag é excelente, só que ele é o único starter, ele é o único que busca os outros Nemesis. Os outros Nemesis, eles são cartas que você não quer comprar, mas fazer o quê? E então, a jogada principal seria começar com Vion instantaneamente, poder enviar uma Malicious e uma Malicious se banir, então você já tem uma carta banida. O Oviraptor meio que funciona de uma maneira similar, por causa que você vai usar o Oviraptor, buscar o Miscellaneosaurus se banir e buscar o Aeolo. Então você tem diversas cartas aqui que apenas ativando uma cópia você instantaneamente consegue banir outra carta do deck. E isso é importante por causa que as pessoas não veem que o problema dos Nemesis é que você só faz alguma coisa com eles se você tiver uma outra carta banida. Eles não fazem nada por si só. Então, uma outra jogada anterior à sua deve ter passado em primeiro lugar para depois os Nemesis serem úteis. E é por isso que esse deck é inteiramente focado nisso. Pegando aqui, ó, a quantidade de cartas que instantaneamente enviam alguma coisa ou banem algo indiretamente. Nós temos o Armageddon Knight enviando Malicious, obviamente, da Greffer, os dois Malicious, vou contar aqui, então 4 cartas. O que mais? Miscellaneous 5. Nós temos o Oviraptor, que é 8. Nós temos o Vion, que é 11, 14 com a Lure. Foolish enviando Malicious, obviamente, 15. 18 com as Fossil Dig. E 19 com a Reinforcements of the Army. Então nesse deck de 46 cartas, 19 cartas são focadas de instantaneamente, da maneira mais fácil possível, você instantaneamente poder banir alguma coisa. E obviamente a gente está usando o nosso babacão aqui, Hawk Fibrax, porque esse é o jogo nesse momento, né? Você pode jogar com esse deck sem o Hawk Fibrax. Tem até algumas certas vantagens em usar sem o Hawk Fibrax. Você ainda consegue fazer umas jogadas muito boas. Só que, obviamente, se você tem o poder de usar Rock Fibrax nesse formato, não tem por que não usar, porque a carta é tão quebrada que profit, honestamente. Outro problema dos Nemesis, aliás, é que eles... Os níveis deles são todos errados, sabe? Nemesis Flag, nível 2. Ele é um Pyro, fogo, nível 2. Não existe nenhum rank 2 fogo ou Pyro. A Nemesis Umbrella, Aqua, Water. Nossa, tá se encaminhando pra ser uma carta excelente. Aí você vê o nível dela, nível 3. Ela não é nem nível 4 nem nível 2. Então ela não te dá acesso nem a Bahamut Shark, nem a todo o Awesome. Então essa carta aqui... Eles fizeram... Obviamente eles zoaram todos os níveis dos Nemesis de propósito pra que você não tivesse acesso a essas cartas. Mas... basicamente você não tendo acesso a essas cartas complica as coisas. Porque o que você vai invocar com os Nemesis depois... O que sobra são links genéricos e basicamente é isso. Mas se é pra usar links genéricos, meio que todos os outros decks do jogo já conseguem usar, certo? Não é que esse deck seja terrível, mas você tem que se perguntar se vale mesmo a pena usar isso daqui em vez de outros decks, apesar de que tem umas jogadas interessantes. Então até por isso que eu tô usando as Charmers, porque as Charmers são basicamente as únicas vantagens dos monstros Nemesis que eles têm que outras cartas não têm.
eles me dão acesso aos Charmers muito facilmente. Então você consegue punir o Hulk Fibrax do oponente, você consegue punir a Ash Blossom do oponente. Os Nemesis grandões aqui também, eles são bem independentes da matchup, então se você comprar eles na sua mão inicial, eles não fazem nada, eles só são bons depois do segundo turno. E o nível deles é 11 também, então isso também zoa. O que mais eu posso falar? O deck tem bastante foco em fazer a Beatriz. Se você começa com vai, você faz a Beatriz. E usando a Beatriz você consegue chegar a múltiplas e múltiplas cartas e conseguir abusar o Malicious da melhor forma possível. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é basicamente isso. Os dinos eu tinha posto justamente por causa que eu pensei, Miscellaneous já é uma carta excelente, aí eu já tenho uma engine de dinossauro aqui para conseguir ter um tuner e um tuner muito facilmente, e o tirano por si só. Por incrível, facilita bastante o tirano, tem jogos que eu ganhei exclusivamente por causa dele. Eu tô usando 2 Coatlos porque, em primeiro lugar, não é tão terrível começar com ele, por causa que a gente tem a Poli, então fundindo dele a gente envia o Coatlos por efeito, por cemitério, então a gente é capaz de entregar ele. Fora que tinha muitos jogos que eu via que, poxa, eu comprei o tirano, só que a minha pílula não tem mais um alvo no deck. E então, o que eu faço? Tem alguns jogos, eu acho que até alguns replays que eu vou mostrar depois, que a existência do segundo Coatlos teria me ajudado bastante. Vou mostrar aqui alguns replays, e esse daqui eu comecei bem mal, cara, simplesmente deu ver no Vion, e bom, fiquei uns turnos aqui meio parado por causa que eu tava com uma mão bem brincada, como eu disse. Olha só a quantidade de cartas que não fazem nada por si só. Eu tinha o Buster Dragon, o Nemesis Flag, o Death Malicious e 2 Normal Summon. Então a Normal Summon tinha que passar, senão eu não conseguia fazer nada. Então basicamente o que foi esse turno foi... esses turnos foi tentar baitar o Índigo. Então eu consegui chegar no Hulk Fibrax e o cara aí ele ficou todo salgado, ele tava salgado e até chamou um juiz por ruling básica. E, enfim, obviamente vou fazendo aqui as jogadas de synchro para chegar no Arclight, Nemesis Flag, porque eu não consegui ter acesso ao Malicious, não consegui descartar Malicious no caso. Nesse caso, como eu consegui descartar Malicious, consegui fazer o Baraload Savage e basicamente ele perdeu o jogo, né? Olha só esse campo, ele também não pode invocar Psíquico. E, bom, jogo 2, vamos ver o que deu. Aqui eu consegui começar, o problema começar com a Poli não é o ideal e eu também não tinha um monstro Dark Extra. Se eu tivesse um monstro Dark Extra eu poderia fundir aquele monstro da mão para conseguir mais um link no final do turno. Mas infelizmente a gente se contenta aqui com os processos mais básicos. Eu acho que eu vacilei bastante nesse jogo. Eu fiz a jogada que eu disse pra vocês fazerem, sabe? Que caso não queira usar Hulk Fibrax. Eu não sei porque aqui, mas eu fiquei tão focado em usar a Double Evolution Pill que eu me esqueci de fazer o Hulk Fibrax. Teria sido muito melhor. E acabou me custando o jogo isso. Mas, novamente, eu suponho que aqui eu vou mostrar o que o deck consegue fazer sem acesso ao Hulk Fibrax. Eu podia ter feito aqui um Link 4, obviamente, uma Polusa, por exemplo. Era possível, mas eu preferi deixar o Mascarino no campo para opções. Mas o Ghost Ogre aqui me quebrou. Então... vamos ver o que o cara faz. Eu dei a Beatriz, ele negou. Eu simplesmente não entendi porquê, não era necessário ele negar. E aí veio lá o Purgatrio vai bater 15 mil vezes, obviamente. Na verdade eu acho que eu ganhei esse jogo. Eu acho que eu ganhei, né? Agora que eu tô vendo, Nemesis Flag, mas Extasus e Top Deck of Raptor, né? Não tem como eu não ter ganhado esse jogo. Então, agora vem as jogadas de synchro. Esse ponto, obviamente, ele simplesmente perdeu, não tem o que dizer, né? Eu sequer dei os Malicious, sequer dei o Nemesis Flag, então ainda tem possibilidade de fazer muitos outros links, impedir ele de invocar coisa e tudo mais. Então aqui um jogo contra Damaspector. Uma coisa que eu aprendi no Dueling Book é que se o cara diz aqui no começo good luck, é por causa good luck have fun, é porque ele não quer que você tenha diversão, ele tá usando algum deck imbecil. Muito provavelmente Damaspector ou Eldritch. Ou até mesmo o próprio deck que eu estou usando, né? Mas
Quando o cara diz good luck, have fun, é porque ele tá dizendo isso só pra você não ficar frustrado quando ele mostrar o deck que ele tá jogando. É só pra você não dar rage kit de estar enfrentando uma Emancipator, provavelmente. Enfim, fazer o que, né? O deck existe, então a gente simplesmente tem que aceitar que, por enquanto, o Emancipator é tão forte quanto ele realmente é. É doloroso, mas fazer o que? Então, eu tava fazendo aqui umas coisas, nem tava assistindo, na verdade. Se ele trapaceou aqui, eu nem tava prestando atenção no jogo. Eu só deixo os jogadores de Emancipator fazer o combo pra saber qual que é a linha de jogada que eles optam antes de desistir. É importante isso, não desistir muito cedo, pra pelo menos saber o deck do cara e saber qual que é o combo padrão do Emancipator, por causa que tem vários combos do Emancipator, então ele pode escolher uma rota diferente, então é necessário isso. E aqui eu consegui abrir o combo perfeito. Eu saí com a Nibiru pelo simples fato de que eu pensei, esses Nibiru eram Call by the Grave, e eu sei que a Emancipator não usa Hand Tap, quer dizer, não Ash Blossom, Effect Veiler, essas coisas. Então, eu simplesmente pensei, se vou usar Nibiru, é muito mais eficiente do que Call by the Grave, porque ele não vai usar Hand Trap de qualquer jeito. A Emancipator não usa Hand Trap de side, fora o Nibiru, obviamente. Então, aqui ele abriu com combo perfeito, ele abriu muito, muito bem. Só que eu acho que ele cometeu um erro muito, muito grande, só que esse erro vocês vão ver depois. Ainda tem que resolver o turno dele. Obviamente, nesse ponto eu nem estava assistindo, porque eu sabia que, independentemente de como a Emancipator abre, ele faz diversas negações. Então, eu meio que já esperava, né, ver esse campo. E ele invocou o Block Dragon, usou os amiguinhos aqui pra me impedir de invocar do extra. E aqui foi a parte que ele errou, ele usou a Pointer of Red Lotus. E, em vez de ele banir a Lure, que era basicamente, eu acho que a única carta que era realmente uma ameaça pra ele, por causa que com a Lure eu podia comprar carta de side deck, ele decidiu banir a Monster Reborn. Eu não entendi, ele não tinha nada especial no cemitério. Pois é, eu não entendi porque ele baniu a Monster Reborn. Então, sabe que só tinha... Ele tinha 2 negações, Spell Trap indo por cima, e por algum motivo ele focou em negar as Fossil Dig, que na verdade faz sentido, né? As Fossil Dig podiam buscar o Overraptor e o Overraptor buscar o Tirano, então obviamente ele tinha que priorizar isso, mas ele se ferrou por causa que não banindo a Lure eu comprei da Kulenomori, então... Pois é, ele tinha que ter priorizado a carta que me fizesse comprar outras cartas, e isso acabou custando o jogo pra ele. E basicamente aqui, tirando, mostrando o quão absurdo ele é, matando 20 mil monstros. Nesse momento o jogo eu tava muito nervoso por causa que eu vi, nossa, eu posso parar no Normal Summon dele, eu sabia que ele tinha 2 Emancipator, então se eu parar no Normal Summon com o Tirano, eu tô bem. Só que o problema é que ele não tem 3 terra no cemitério. Só que a única maneira de se recuperar é se ele conseguisse botar um terceiro terra no cemitério. Obviamente ele conseguiu com a Fleet Burial e tudo mais. Eu não sei exatamente o que ele fez aqui, mas... ele vacilou, errando, né? Falta de skill, obviamente, não conseguiu acertar com a Emancipator. Então ele fez aqui uma Mascarena e buscou alguns tuners. E eu acho que ele não estava usando os segundos gigantes, ou ele sadiou, deve ser por isso, porque eu achei bem estranho. Eu pensei, nossa, resolveu o Block Dragon, gigantes, eu perdi. Mas ele provavelmente já tinha sadiado gigantes ou algo assim. Ele queria aqui linkar com a IP usando monstros 7, então eu disse que não. E basicamente aqui eu fui protecar, vi que eu tenho dano bastante e tudo mais. Não pode reviver o Block Dragon como Reborn. Eu não sabia disso. Sempre leio as cartas, é bom ler as cartas. E aqui por último, obviamente o último jogo, eu tava jogando aqui com um cara que tem um rating bem alto. Eu não sei como é que se avalia a rating no Dueling Book, mas o cara tem números bem altos. Então eu assumi que o rating dele é alto. E esse jogo aqui não foi o mais feliz. Eu já vou dar spoiler, eu perdi 2 vezes pra Nibiru, mas pelo menos dá pra ver um pouco o que esse deck faz quando ele leva Nibiru. Basicamente a gente invoca Tirana, passa. Mas fazer o que? Aqui eu dei o Archnemesis Frotus
e declarei Dark, daí teve a ruling que o cara chamou o Judge por causa que se não destruir, ainda assim o efeito de não aplicar, não poder dar special se aplica. E aí o juiz disse, sim, você não precisa destruir confrontos, por causa que os dois efeitos ocorrem ao mesmo tempo. Destruir e impedir special de ser feita acontece ao mesmo tempo quando você ativa um dos efeitos dos Archnemesis. E eu declarei Dark, obviamente foi completamente inútil, por causa que quantos Darks vai no Emancipator? Eu não sei, mas eu acho que não deve ser muitos, né? Então, no máximo, ferrou a jogada de Linkuriboh dele, caso ele esteja usando o Linkuriboh, por causa que eu vi que ele estava usando Tuning, então talvez ele estava usando o Jet Synchron para invocar o Linkuriboh. Eu acho que era a única coisa que realmente ferrou ele. Mas, no geral, não fez diferença nenhuma. E, obviamente, revocou o Arclight, não tinha muito o que fazer, sabe? Eu parava as special que ele deu antes de invocar o Arclight, ok, tudo bem. Mas ele ainda assim ia poder dar mais special, então tava numa posição bem ruim. E nesse segundo jogo eu acho que eu mais fui um imbecil mesmo, e é mais por isso que eu perdi do que qualquer outra coisa, por causa que era possível ter ganhado, era possível, mesmo eu tendo levado o Nibiru. Então aqui dei vários alures, cheguei em várias cartas, tirando. E Beatriz, obviamente, agora vem o combo padrão, tudo mais. Aqui ele... Eu acho que no outro jogo eu não tinha dado o efeito do amiguinho, né, do Olion. Acho que eu não tinha dado quando eu levei Nibiru, não que fizesse muita diferença. Mas aqui eu cometi um erro fatal. Eu devia ter dado Flesh Burial, enviado o Nemesis Flag, Monster Reborn, Nemesis Flag, efeito do Nemesis Flag, ter buscado o Nemesis que declara por tipo, deu banir a 3 monstros tipo diferente do meu cemitério, ativava o efeito dele, declarava a rocha e o oponente não podia invocar a rocha até o final do turno, do próximo turno. Eu devia ter feito isso, mas por algum motivo eu fiquei tão focado em rever uma lixos, o Armageddon Knight, sabe, porque Armageddon Knight não é uma vez por turno, ele instantaneamente dá uma carta, eu fui tão burro, aí foi um erro fatal, e eu também não estava usando o segundo Coatlus nessa partida, então a Double Evolution Pure aqui estava bem morta, foi algumas séries de erros bem fatais. Tudo que eu tinha que ter feito era ter optado pela linha de jogada dos Nemesis e eu teria uma chance de ganhar. Eu suponho que é isso para esse deck. É um deck bem interessante que eu estou testando nesses últimos tempos, pelo fato de que eu queria testar os Nemesis e, no geral, eles são medíocres, eu diria. Eles poderiam ser muito legais, mas tem tantas coisas indo contra eles e eu simplesmente não entendo. Esse arquétipo tem um hype enorme, todo mundo hypou esse deck antes de ser anunciado. Todo mundo tá hypando o deck ainda agora, por causa que, olha só, a Nemesis Corridor é muito forte, Malicious e Colossus não pode sair da lista. Só que zero resultados estão aparecendo desse deck. Eu adoro isso, as pessoas estão super hypando esse deck, sendo que sequer tem resultado dele, tanto no TCG quanto no CG. Então eu acho que qualquer chance que o deck tinha de ser minimamente bom foi destruída com Malicious sendo semi-limitado. Alguns combos poderiam ter ficado bem melhores com o terceiro Malicious. Mas enfim, vamos fazer o que, né? Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!